Pessoal, tudo bem? Retornando à nossa segunda parte do inquérito policial, né? O inquérito policial nós dividimos em 3 aulas, né? Na primeira aula, nós vimos a parte referente ao conceito, incumbência, finalidade e as características, né? E a natureza jurídica é extremamente importante. E agora nós daremos continuidade na segunda parte do inquérito policial. Assunto extremamente importante para você, inquérito policial, você que vai fazer concurso do Ministério Público, concurso para Poder Judiciário, polícia, tá certo? Tá, vamos lá então. Então, atribuição, que é a mesma coisa que buscar a quem compete conduzir, a quem compete essa tarefa de investigar. Tá certo? A competência aqui está mais para fins didáticos, mas competência é um termo que nós usamos, né, que se utiliza para definir a atribuição do juiz em determinada área de atuação. Mas para fins didáticos aqui serve. A atribuição para as investigações é a mesma coisa, então, de definir a competência. Senhores, inquérito policial ele é realizado pela Polícia Judiciária. Quem compete, então, quem tem atribuição para realizar inquérito policial é a Polícia Judiciária. Aí você viu, seja ela federal, seja da União ou dos Estados. A Polícia Judiciária tem uma pessoa que é encarregada de conduzir o inquérito policial. Então, a atribuição é do delegado. A atribuição é do delegado. Quando se fala em autoridade policial, nós estamos falando, no processo penal, estamos falando do delegado de polícia. A ele compete, é dele a atribuição de conduzir as investigações do inquérito, quando for através de inquérito policial. Tá certo? Agora, cuidado, hein? Não estou aqui afirmando que só o delegado pode investigar. Estou afirmando, sim, que só o delegado poderá conduzir inquérito policial. Mas outras autoridades também poderão investigar. Quais são essas outras autoridades? Por exemplo, o Ministério Público, CPI ou CPMI, tá certo? A própria Receita Federal, tá? A própria administração pública através do PAD ou de sindicância. Tudo isso aqui é uma forma de investigação, mas não leva o nome de inquérito policial, porque você vai ser testado sobre esse ponto. Vai testar você a quem compete, quem tem a atribuição de conduzir inquérito policial? Delegado. Isto não significa dizer a investigação é a atividade exclusiva da Polícia Judiciária. É a atividade exclusiva do delegado. Falso, porque outras poderão investigar. Mas não com o nome inquérito policial. Coloca qualquer nome que você quiser. Procedimento administrativo, né? CPMI, Receita Federal, ou seja, PAF, procedimento administrativo fiscal, administração pública, procedimento administrativo disciplinar, sindicância, mas inquérito policial é exclusivo do delegado. O que não significa dizer que a investigação é exclusiva do delegado, porque outras autoridades também poderão investigar, desde que essas outras autoridades tenham previsão legal. Está previsto em lei? Tem autorização legal? Tem, então pode investigar. Não estou dizendo que o Ministério Público pode ser presidente do inquérito, não. Não estou dizendo que CPMI pode ser presidente do inquérito, não. Estou dizendo que elas poderão investigar. Mas se a investigação ocorrer através de inquérito policial, quem preside é o delegado de polícia. Ok? Tá? Muito cuidado nisso. Olha o que diz o artigo 4º do Código de Processo Penal sobre esse tema. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais delegado, no território de suas respectivas circunscrição, e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria, materialidade e autoria. Respectiva circunscrição, cada um tem sua área, cada um tem sua comarca, cada um tem sua função. Tá certo? E isto aqui define a atribuição
cabe a eles a investigação. A investigação, quando se tratar de inquérito policial, desculpa, cabe a ele presidir o inquérito policial, tá certo? A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. O fato de o artigo 4º colocar o delegado como titular do inquérito policial não dá exclusividade a ele das investigações, porque outras também, que tiver a mesma função de investigar, desde que esteja previsto em lei, poderá investigar. Não excluirá, tá certo? E aí, em 2013, saiu a Lei 10.012.830, em que focaliza bem a titularidade do inquérito, não das investigações. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial. Mas se for através de outro procedimento, outra autoridade pode, então. Ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. Só para dizer para você que a titularidade do inquérito policial é do delegado, tá bom? E agora entramos num tópico também extremamente interessante dentro do inquérito policial. Porque, professor, eu já sei o que é o inquérito policial, eu já sei qual a sua finalidade, quem faz, eu já sei das características, já sei da natureza jurídica. Agora, como que abre o inquérito policial? Agora nós estudaremos o tópico que fala do início. Como é que instauração é a mesma coisa de como é que é o início, como é que se inicia o inquérito policial? Quem que manda instaurar, quem que instaura, quem que pode requerer, tá certo? Então, nosso tema, instauração do inquérito policial. Existem várias formas de se instaurar inquérito policial, a depender do tipo do crime, a depender do tipo da ação penal, tá certo? E para falar em ação penal, eu só vou fazer um apanhado para você aqui, é o seguinte, ó. Pessoal, todo crime tem que estar previsto em lei, não é isso? A lei cria o crime. E o Estado tem o dever e o poder de investigar, processar, absolver ou condenar. A lei que criou o crime define a forma de ação penal. A ação penal, na verdade, é a forma como o Estado vai agir. Traga isso para o inquérito policial. A ação penal, ela pode ser pública ou privada. Claro que isso aqui nós estudaremos uma aula só de ação penal, mas só para você entender aqui o básico do básico, para nós falarmos da instauração do inquérito policial. A lei que cria o crime também define o tipo de agir do Estado, o tipo da ação penal. Um crime, ele pode ser de ação penal pública ou ação penal privada. Será crime de ação penal pública quando o titular do direito de acusar for o Ministério Público. Será de ação penal privada quando o titular do direito de acusar for o próprio ofendido. O crime de ação penal pública, ou seja, a ação penal pública, ela ainda se divide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública incondicionada são aqueles crimes, ou recai sobre aquele crime, de interesse geral. São os crimes mais graves. Por exemplo, homicídio, o roubo, o furto. Tá certo? Lavagem de dinheiro, vários crimes, a maioria deles. Ação penal pública incondicionada. Professor, como que eu vou saber se um crime é de ação penal pública incondicionada ou privada? Porque já caiu isso no TRF, por exemplo. Querendo saber do candidato como é que se define a forma de ação penal. Senhores, no silêncio do legislador, se ele, ao criar o crime, não falar nada sobre o tipo de ação penal, se é pública, se é privada, se é condicionada,
Se ele ficar omisso, se ficar em silêncio, presume-se que é pública incondicionada. Por exemplo, o homicídio está previsto lá no artigo 121 do Código Penal. Você pode ler o artigo 121 e seus parágrafos. Não vai falar nada sobre a ação penal. Se nada falou, presume que é pública incondicionada. Agora, a ação penal e a pública incondicionada é quando, então, o Estado pode agir com ou sem a provocação da vítima, com ou sem a autorização da vítima. E digo mais, mesmo sem a vontade da vítima. A vítima não quer que tenha processo. Por exemplo, eu roubei você, depois nós fomos para a mesma igreja, você me perdoou, nós viramos amigos, e pipipi. Você não quer, você procura o delegado. O delegado não quer que abra inquérito policial contra o Marciano. Problema seu. O roubo é incondicionado. Mesmo sem a sua vontade, nós vamos abrir o inquérito policial. Porque o crime interessa a todos, a sua repressão. Entendeu? Por isso que eu estou estudando isso aqui, porque isso vai gerar reflexo na forma de instauração do inquérito policial. Agora, há crimes que são graves, mas não são tantos. E o legislador falou, Ministério Público ou o delegado, você fica condicionado em determinada situação. E aí chama-se crime de ação penal pública condicionada, que vem em duas. Condicionada à representação da vítima. Representação é uma autorização da vítima para o Ministério Público agir. É uma autorização também para o delegado instaurar inquérito policial. Por isso que lá atrás, você viu que eu coloquei lá, no crime, quando a ação penal for pública, quando a ação penal for pública condicionada à representação, o inquérito policial não poderá ser iniciado sem ela, sem a representação. Você viu aí? Representação é uma condição para o Estado agir, seja na pessoa do MP ou seja na pessoa do delegado. Significa dizer, por exemplo, que se eu ameacei você, o artigo 147, parágrafo único, diz: somente se procede mediante representação. Eu ameacei você, tinha um policial passando, me prendeu, fui eu e você, fomos nós para a delegacia. Chegou lá o delegado, que é formado em direito, sabe. Pergunta para mim, você ameaçou? Eu falei, ameacei. Pergunta para você, você foi ameaçada? Você vai dizer sim. O delegado vai perguntar, você deseja representar contra o Marciano? Você diz não. Se você disse não, o delegado vai dizer, então vocês estão todos liberados. Eu não posso fazer nada, porque é mediante representação. Claro que aí você vai ter 6 meses para decidir, porque a representação pode ser dada em 6 meses, nós estudaremos isso. O que interessa para mim agora é que o crime de ação penal pública... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso grande curso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Nós aqui da La Concurso, nós temos uma tradição muito grande nesse concurso. No concurso 2013 e 2014, nós tivemos aí quase 500 alunos chamados da LAC Concursos. Esse curso nosso, pré-edital, completaço, 120 dias de acesso por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida de ser policial civil de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, tem um link para fazer a sua matrícula da LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá